Então eu convido a todos vocês a me acompanharem no livro de Mateus, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 32, que diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele, ou seja, Jesus, disse, respondendo a Pedro: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo-lhe a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Meus irmãos, sem sombra de dúvidas, esse é um clássico, né, dos evangelhos, da literatura dentro aí dos evangelhos que nós temos acesso. Quem nunca ouviu falar sobre Pedro andando sobre o mar? Acredito eu que depois da ressurreição de Lázaro, essa seja uma passagem que mais desafia a ciência, né? Que mais desafia, inclusive, a lei da... Eu esqueci o nome que se dá agora. É a lei da... que faz tudo cair, que faz tudo ter peso. Pastor Eliano falou aí, perdão? Gravidade. Lei da Gravidade. gravidade, perfeito, muito obrigado. Então, é uma passagem que desafia a nossa fé, o nosso entendimento, pelo conhecimento limitado que nós temos. Nós temos aí o limite dado pela lei da gravidade, mas aí vem Jesus e mostra que até sobre a lei da gravidade ele tem poder, ele tem autoridade. É uma passagem muito comum a todos nós, como eu disse, o que torna para nós, pregadores, seja eu ou qualquer um outro, um desafio, né? Se torna um desafio, porque o que trazer de novo? E eu orei ao Senhor desde que eu ajustei, né, esse compromisso com o pastor Eliano, e eu orei ao Senhor e falei: Senhor, qual a passagem que o Senhor quer que eu traga? E o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, e eu falei: Senhor, mas é uma mensagem tão comum, o que mais o Senhor quer falar? E o Senhor foi se revelando aos poucos, de maneira diferenciada. Bom, a gente começa a ver aqui, meus irmãos, que o barco estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E a gente já sabe que vento contrário é o vento que muitas das vezes, ao invés de levar a gente para frente, leva para trás, né? Não é aquele vento favorável, né? Para que a gente possa ter uma caminhada favorável quando a gente se utiliza, né, de barco à vela, é necessário que o vento esteja a nosso favor. Porque se ele estiver contrário, ao invés dele nos levar para frente, ele vai nos levar para trás.
E aqui os discípulos já estavam encontrando uma dificuldade, porque em meio a essa tempestade, em meio a esse vendaval, o vento estava contrário, ou seja, eles estavam indo para uma direção, para a direção que Jesus tinha ordenado a eles alguns versículos antes, mas o vento a todo instante estava teimando e forçando com que eles voltassem para trás. E isso que acontece em nossas vidas muitas das vezes. As situações, os problemas, os percalços da vida justamente trabalham para que nós possamos regredir, para que nós possamos voltar atrás, para que nós não prossigamos. Então, quando eu analisei isso aqui, eu falei, gente, esse vento contrário, ele vem forçando a gente a olhar para trás. Ele vem forçando a gente a, de repente, a voltar às velhas práticas. Ele vem, de repente, forçando a gente a pensar e fazer uma comparação sobre como nossa vida era antes e como a nossa vida está atualmente. Porque é muito comum, em especial para os novos convertidos, acredito que não tanto para nós, não que nós sejamos melhores do que os outros, muito pelo contrário. Mas, dada a nossa experiência, é muito comum que os novos convertidos parem e pensem, poxa, mas quando eu estava no mundo, estava tudo tão bom, quando eu estava no mundo, estava tudo tão tranquilo, quando eu estava no mundo, as portas estavam abertas, quando eu estava no mundo, eu tinha facilidade para muitas coisas, e hoje que eu estou servindo a Cristo, que eu estou no caminho do Evangelho, parece que está tudo tão tortuoso, mas é exatamente esse vento contrário que faz a todo momento, que tenta nos impulsionar a voltarmos para trás. Só que os discípulos, seguindo uma ordem de Jesus, estavam enfrentando o vento, estavam se esforçando para se manterem no caminho. No versículo 25 diz assim: Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Esse primeiro momento, essa parte A, mais a quarta vigília da noite, eu queria trazer uma informação, acredito que talvez alguns possam saber, talvez outros não, mas enfim, a nível de informação, essa quarta vigília aqui da noite refere-se a um período entre 3 e 6 horas da manhã. A contagem de horas na Bíblia, em especial no Novo Testamento, ele é composto por vigílias e horas. Então, as vigílias começam a partir de 6 horas da tarde, que é considerado por eles o período do sabat, né? Então, às 6 horas, de 6 horas até às 9 horas, nós temos a primeira vigília. De 9 à meia-noite, nós temos a segunda vigília. De meia-noite às 3 da manhã, nós temos a terceira vigília. De 3 da manhã até 6 horas da manhã, nós temos a quarta vigília. Então, Jesus, ele aparece para os discípulos na quarta vigília, ou seja, dentro deste período, de 3 a 6 horas da manhã. A palavra não especifica se foi exatamente às 3, se foi às 4 ou se foi às 5, mas certamente dentro desse período. Quando a gente vê nomenclaturas como vigílias ou a hora nona, a sexta, é exatamente se referindo a esse tipo de contagem que era feito no período bíblico. As vigílias de 6 da manhã até as 6 da noite, de 6 da noite até as 6 da manhã. E as horas a partir das 7 horas da manhã. Então, a partir das 7 horas da manhã, começava-se a contar, então, por hora. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Lá no livro de Atos, por exemplo, no capítulo 3, versículo 1, nós vemos Pedro e João subindo ao templo na hora nona, que representa, dentro da nossa contagem, 3 horas da tarde. Porque se você for contar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, a gente vai entender que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, a hora nona, em que Pedro e João estavam subindo ao templo para orar. Um outro exemplo desse tipo está em Mateus 27, versículo 45, que diz: E desde a sexta hora houve trevas sobre toda a terra, até
a hora nona. Ou seja, essa sexta hora é exatamente o horário de meio-dia, dentro do nosso cronograma. E a hora nona, como eu bem disse aqui, é exatamente às 15 horas, dentro da nossa contagem. Então, aqui, Jesus aparece na quarta vigília. E, para surpresa de todos, ele aparece andando por cima do mar. Ou seja, havia um vendaval, consequentemente, esse vendaval balançava o barco de um lado para o outro. O barco praticamente prestes a virar. Eles estavam completamente atormentados, eles estavam completamente atordoados, sem saber o que fazer, mantendo, de certa forma, acredito eu, a fé. Mas é muito difícil manter a fé dentro de uma situação como essa. E eu digo isso por experiência própria, literalmente pelo que eu passei hoje. Como eu falei aqui para vocês, eu estava lá no topo da estação quando começou aquela ventania, mas uma ventania tão forte que eu senti que não era uma ventania comum. Realmente, eu acho que era uma prévia aí de um ciclone, algo do tipo, porque foi muito forte. E aquele momento, Deus me fez refletir exatamente sobre essa passagem, que eu ministraria horas depois que é esse momento. Eu falei, gente, Jesus, como realmente deve ter sido a sensação dos discípulos? Porque se eu que estou praticamente em terra firme, já estou sentindo esse desespero, imagine os discípulos naquela situação, onde sequer havia um barco bem estruturado, pode-se dizer assim, porque hoje em dia, por conta da evolução, hoje existem navios resistentes a grandes tempestades, mas para a época, certamente eles estavam num barco simples, um barco de pesca, e o vento era contrário, e o vento estava balançando o mar, a ponto deles temerem, a ponto deles ficarem atordoados, apavorados, e de repente vem Jesus andando sobre o mar. E eu sei que isso pode parecer clichê, eu sei que isso pode parecer blá blá blá, mas é um blá 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 e um clichê muito real, porque aquilo que os discípulos tanto estavam temendo estavam debaixo dos pés de Jesus. Era Jesus vindo por cima, mantendo o controle, mantendo o domínio. Em outras palavras, Jesus estava traduzindo através da ação dele, dizendo: aquilo que vocês estão temendo, eu tenho esse problema debaixo dos meus pés. Essa tempestade que vocês estão temendo, esta tempestade que está tirando o sono de vocês, essa tempestade que está tirando a fome, a concentração no trabalho, esta tempestade que tem impedido vocês até mesmo de me servirem, este problema eu tenho embaixo dos meus pés. Eu estou sobre ele. Eu não estou de igual para igual, eu não estou abaixo, eu estou sobre ele. Então vem Jesus andando sobre o mar. E os discípulos, no versículo 26, vendo Jesus andando sobre o mar, eles se assustaram e começaram a dizer: é um fantasma, e gritaram com muito medo, até que Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Porque, meus irmãos, quando Jesus se aproxima para nos ajudar, é muito comum que os problemas piorem. E quando os problemas pioram, a gente passa a temer um pouco mais, e quando a gente vê Jesus se aproximando, nós estamos tão temerosos, nós estamos tão sem paz, que nós até deixamos de reconhecer Jesus. Lembra o que aconteceu com Maria, quando quando Jesus ressuscita? Maria vai até o sepulcro de Jesus, Jesus não está mais lá, Jesus fica apavorada, Maria, perdão, fica apavorada, Maria fica atordoada porque o corpo de Jesus não está mais ali, e claro, graças a Deus, porque Jesus havia ressuscitado, até que Jesus, ressuscitado, aparece para ela e diz: Maria, por que choras? E ela fala com Jesus, pensando estar falando com o jardineiro, e diz: roubaram o corpo do meu Senhor, onde o colocaram, para onde o levaram, conjecturando para que nós entendamos.
O senhor viu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Para onde levar? Eu estou vindo aqui para tratar do corpo do meu Senhor, mas cheguei aqui, o sepulcro está vazio. Ou seja, ela estava falando com Jesus, mas por conta daquele desespero, ela não conseguiu identificar a voz. Ela viu Jesus, mas por conta do desespero, ela não reconheceu Jesus ressurreto diante dela. Jesus havia se entregado, Jesus havia ressuscitado, estava em corpo físico na frente dela, mas por conta da tormenta da alma, por conta da falta de paz, ela não reconheceu nem a voz e tampouco a fisionomia, a imagem de Jesus. E é isso que acontece com a gente. Quando Jesus muitas das vezes se aproxima, nós estamos tão envolvidos nos problemas que nós não conseguimos reconhecer a voz de Jesus. Nós não conseguimos reconhecer a mão de Jesus, a mão de Deus agindo sobre nós a nosso favor. Nós não conseguimos reconhecer a provisão, a providência de Deus na nossa vida. Nós visamos por demais o problema, nós visamos por demais a tempestade, nós visamos por demais todos esses vendavais. E, infelizmente, todos esses problemas acabam fazendo com que a gente perca esse contato com Jesus e esse reconhecimento. E Jesus então responde para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. É uma palavra de conforto para os discípulos. Jesus aqui já estava dando um sinal de que era ele, porque Jesus é aquele que, em meio à tempestade, ele vem para nos acalmar. Em meio à tempestade, ele vem para nos confortar. Em meio a tantas guerras, em tantos vendavais, ele vem para trazer calmaria. E ele diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E esse não temas ainda tem um peso de garantia. É como se Jesus estivesse dizendo: não temas, sou eu estou sobre o controle de tudo. Não temas, tem de bom ânimo, sou eu estou no controle de todas as coisas, inclusive desta tempestade, deste vendaval. E aí, é claro, vem Pedro, né? Dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Meus irmãos, aqui é Pedro desafiando Jesus para saber se verdadeiramente era Jesus. Entende? Porque aqui, até o momento, eles estavam achando que era um fantasma. Eles receberam a palavra desse fantasma, mas Pedro desafia ele a comprovar que verdadeiramente ele era Jesus, dizendo: se és tu, manda-me ter contigo. E eu acho esse questionamento de Pedro muito pertinente. Aqui era Pedro, em outras palavras, dizendo assim: eu conheço meu Jesus e reconheço que ele tem todo o poder. Então, se tu és o Jesus que eu sirvo, que eu creio que tem poder, manda-me ter contigo. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Verbo encarnado, se tu és o Príncipe da paz, manda-me ter contigo. Se tu verdadeiramente tens todo o poder, todo o controle de tudo e de todas as coisas nas mãos, manda-me e ter contigo. Era Pedro desafiando Jesus, sem saber que verdadeiramente estava falando com Jesus. Mas ele sabia: se ele me permitir andar sobre o mar, é ele, o Filho do Todo-Poderoso, ou o Todo-Poderoso encarnado. E Jesus retribui a palavra dizendo: Pedro, vem. Só que esse vem de Jesus também era um desafio para Pedro. Porque muitos de nós desafiamos a Deus, né? Muitos de nós dizemos para Deus: Senhor, se tu és Deus na minha vida, abra a porta de emprego em tal lugar, na função tal. Senhor, se tu és Deus na minha vida,
Me proporcione fazer o tratamento para a cura do problema A, da cura do problema B. Senhor, se tu és Deus na minha vida, me fortalece para que eu possa galgar um status maior, para que eu possa ser favorável, para que tudo possa ser favorável no meu ministério, no meu relacionamento, na minha saúde, na minha profissão. E Jesus responde para a gente: vem, eu estou com você. Mas será que a sua fé é capaz de te manter andando sobre o que você está me pedindo? Pedro pediu: se tu és Jesus, se tu és o Senhor, manda-me ter contigo. Pedro está batendo no peito, está dizendo: se tu és quem você diz que é, então manda-me ter contigo. Aí Jesus diz: então vem, Pedro. Vem, pode vir, Pedro. Mas basta saber se você tem fé suficiente para manter aquilo que você tanto deseja. Eu tenho poder para te levar onde você quer chegar, mas a caminhada vai depender do grau da tua fé, Pedro. E Pedro, então, desce do barco, como nós já bem sabemos, e começa a andar sobre o mar. A palavra diz assim: no versículo 29, Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu preguei isso aqui, eu preguei agora no último domingo, o pastor Eliano até esteve aí acompanhando, sobre os que confiam no Senhor, né? E ao decorrer da mensagem, eu fiz uma menção sobre Pedro, que neste momento aqui, a palavra ela se utiliza do termo andar, ou seja, Pedro andou. Pedro não pisou. Pedro andou sobre o mar. Porque o verbo pisar é você colocar o pé e se manter parado, estático. Agora, o verbo andar aponta para locomoção. Ou seja, Pedro não apenas pisou, Pedro andou. Eu não sei quantos passos Pedro deu, mas certamente mais de um ele deu. Pedro andou sobre o mar. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Jesus quer que nós também andemos sobre o mar, sobre os nossos problemas, sobre os vendavais que têm tentado assolar as nossas vidas. Aquele problema que estava assolando Pedro, Pedro desafia Jesus, Jesus aceita e devolve o desafio, e Pedro começa a andar sobre o mar. Só que ao decorrer da caminhada de Pedro sobre o mar, como nós já bem vimos aqui, Pedro sente o forte vento e começa a ir para o fundo e começa a gritar dizendo: Senhor, salva-me. E isso que acontece com a gente, né? A gente tem fé para iniciar, para dar o pontapé inicial. Mas os problemas, os levantes, os gigantes, as fornalhas que são acesas para nós, muitas das vezes, são tão, quase que vêm todas ao mesmo tempo, e a gente sente aquele peso, a ponto de tirarmos os olhos de Jesus e olharmos por demais para os problemas. E é isso que aconteceu com Pedro. Pedro já estava andando, Pedro não ia andar sobre o mar, não. Pedro já estava andando, Pedro já estava vivendo um milagre, Pedro já estava tomando posse daquilo que ele tanto queria, daquilo que ele pediu a Jesus. Pedro já estava usufruindo da grande bênção, do grande milagre. Mas por um momento, na caminhada, Pedro retira os olhos de Jesus e começa a se atentar para o vento. E nisso ele começa a afundar. E nisso que ele afunda, ele fica desesperado, claro, e clama ao Senhor, que prontamente estende as mãos. E aqui fica uma palavra de conforto para todos nós. Todas as vezes que nós tivermos a nossa fé esmorecida, Jesus estará sempre pronto para estender as mãos dele e aí nos levantar.
Então, Jesus estende as mãos para ele, segurando ele, levanta ele e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E a revelação, meus irmãos, dessa palavra está exatamente no versículo 32, que diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ou seja, vejam que todo esse processo se deu em meio à tempestade. Todo esse processo se deu em meio ao vendaval. Pedro se assustou por conta do vento contrário, mas estava lutando para se manter no caminho, até que de repente, em meio a todo aquele vendaval, Jesus aparece caminhando sobre o mar e o vento ainda revolto, balançando o barco. Eles acham que é um fantasma, gritam até que Jesus diz: não temas, tem de bom ânimo, sou eu em meio ao vendaval, em meio à tempestade. Pedro então diz: se és tu, manda-me ter contigo em meio ao vendaval, em meio à tempestade. Jesus diz: vem. Pedro começa a caminhar sobre o mar em meio à tempestade, em meio ao vendaval. Pedro começa a cair. Jesus segura Pedro, levanta Pedro, diz: homens de pouca fé, e juntos voltam andando para o barco, e quando sobem no barco, o vento se acalma. E o que eu tiro de revelação dessa passagem? Meus irmãos, o Senhor, muitas das vezes, ele não vai acalmar a tempestade para que a gente prossiga, não. Jesus, ele quer nos ensinar a caminhar em meio à tempestade. Ele não vai ao seu encontro, ele não vai chegar, se apresentar para você para dizer: eu vou acalmar o mar para que tudo fique bem, para que você continue caminhando. Não. Jesus aqui queria que Pedro literalmente aprendesse a andar sobre o mar, a andar sobre o vendaval, a andar sobre a tempestade. E é esse desafio que Deus quer para mim e para todos vocês nesta noite. Jesus, ele não vai se apresentar para nós para acalmar o mar. Não, ele vai se apresentar para nós para nos ensinar a andarmos ainda que em meio a toda essa tempestade. Porque o milagre não é simplesmente Pedro pisar, é Pedro caminhar. E o milagre maior é Pedro se manter. Só que Pedro não teve fé suficiente para se manter. Ele teve fé para pisar e para caminhar, se locomover, mas se manter logo no primeiro vento, foi logo no primeiro. Se fosse no segundo, no terceiro, no quarto, mas logo no primeiro vento, Pedro temeu. E Jesus teve de intervir, segurando-lhe para que ele não se afogasse, dizendo: homem de pouca fé. E nesta noite, eu não sei qual é o vendaval, qual é a tempestade, qual é o mar que tem sido revolto, qual é o vento contrário que tem nos forçado, que tem insistido para que nós paremos ou para que nós possamos regredir. Mas eu preciso dizer, Jesus está vindo ao nosso encontro para nos confortar em meio a essa tempestade, para nos garantir que Ele está sob o controle de todas as coisas. Tudo aquilo que nós pedimos com fé, estando debaixo da vontade de Deus sobre todas as coisas, nós vamos receber. Mas cabe a nós termos fé suficiente para manter em nossas mãos aquilo que o Senhor acatar, aquilo que o Senhor nos presentear. E nós precisamos entender sobre todas as coisas que a função maior da tempestade, muitas das vezes, não é mostrar o poder de Deus sobre ela, mas é mostrar o poder de Deus sobre nós, nos capacitando a andar sobre ela. E nesta noite, Deus quer capacitar a todos nós. Eu não sei em qual área, não sei em qual momento, não sei em qual situação, mas Jesus está dizendo: eu não vou acalmar esse vento.
Eu não vou acalmar esta tempestade. Talvez vocês possam ter achado que a palavra seria: Jesus vai acalmar o vento. Não, ele não vai acalmar. Jesus vai acalmar a tempestade. Não, ele não vai acalmar. Ele acalmou na primeira. Agora, na segunda, o desafio é maior. O desafio não é apenas trabalhar a sua fé. O desafio é fazer com que você ande sobre o mar. O desafio é fazer com que você se locomova sobre essa tempestade, sobre esse vendaval, porque o milagre não é o vento se acalmar, o milagre é você andar sobre o vendaval. E Jesus hoje está de braços abertos dizendo: vem, Tuan, vem, Elaine, vem, Tati, vem, Eliano, vem, Joy, vem, Igreja Apostólica Calel. Podem vir, podem começar a se locomover. Podem começar a se locomover sobre essas águas, podem começar a se locomover sobre este vendaval, podem começar a se locomover em meio a essa tempestade, mas não se esqueçam que a manutenção desta caminhada vai depender da fé de cada um de vocês. Hoje ele não vem para acalmar. Hoje ele vem para nos ensinar a avançar em meio a esse mar. Amém? E até aqui o Senhor me deu, que Deus verdadeiramente possa ter falado com cada um de vocês, respondido, alimentado, estruturado. Eu costumo dizer que as palavras que o Senhor me dá não é para pregar nem ouro e nem prata, mas sim estrutura espiritual, estrutura de entendimento, de fé. Esse é o propósito, é estruturar a nossa fé para que em momentos devastadores nós possamos crer que nós servimos um Deus que está no controle de todas as coisas. E assim eu agradeço a oportunidade. Amém.